Olá, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham em nosso estudo da obra Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Hoje temos a felicidade de retornar com o capítulo 127, que recebeu o título Chamamento Divino. E Emmanuel nos traz o capítulo 14, versículo 21 do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: Disse ao servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. E Emmanuel inicia a sua colocação. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Até aqui, Emmanuel apresenta esses primeiros sinais que nós mesmos, se não tivermos feito em primeira pessoa, pudemos observar outros irmãos fazendo. Quando o serviço se mostra, quando há essa convocação ao trabalho que edifica, ao trabalho que renova, que refaz, muitas pessoas se sentem recuadas porque se acham incapazes, pensam que não podem aceitar porque não têm moralidade, porque não têm capacidade de aceitar. E nós vemos no exemplo do filme Nosso Lar que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, o trabalho só aparece quando o trabalhador está pronto. E Emmanuel continua dizendo: Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior são chamados à edificação da nova era, ou da era nova. Isso porque, em Jesus, tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Que coisa linda! Mais uma vez nós podemos ter aqui nesse texto de Emmanuel, no seu capítulo 127, não é? Tratando a respeito do chamamento divino e dessa aceitação ou não aceitação que muitas vezes nós temos diante dessas convocações que nos são mostradas, que em verdade são como degraus da nossa, dessa escala evolutiva que nós vamos alcançando e galgando pouco a pouco. Quando pensamos que não temos essa moralidade, essa capacidade de dizer sim, de aceitar o convite do serviço na seara do Cristo, aí estamos criando obstáculos para o nosso próprio adiantamento, para a nossa própria evolução. E não somente para nós, mas para os que precisam do nosso trabalho, da nossa cooperação, porque nós lembramos que em tudo estamos nos relacionando uns com os outros. Tudo que nós fazemos vai refletir de alguma forma na vida de uma outra pessoa ou de outras pessoas, quer conheçamos ou não. E na casa espírita, onde se desenvolvem ali diversos trabalhos de diversas ordens,
Várias pessoas que não enxergam seus potenciais, as suas forças interiores, são chamadas para trabalhar, seja na evangelização infanto-juvenil, seja na facilitação, na exposição de um tema, na coordenação de algum setor ou de uma reunião, seja para fazer a prece, seja para observar, trabalhar na livraria, na biblioteca, onde quer que seja, sempre vai haver o trabalho. Todo setor de trabalho precisa de um servidor, precisa de alguém que possa dar-lhe atividade, fazer funcionar. E se esse servidor, se essa pessoa não aceita, vejamos bem a dimensão do impacto que essa não aceitação passa a ter. Não é só alguém que deixa de ter aquela oportunidade. É uma gama de processos que passam a ser impedidos porque alguém se achou incapaz. E se formos nós que apresentarmos esse chamado, esse convite, busquemos sempre fortalecer as forças das outras pessoas, porque muitos de nós ainda não acreditamos nos nossos potenciais. Ainda que vejamos, que saibamos de uma forma mais ou menos clara quais são as nossas habilidades, por vezes não queremos desenvolver ou não queremos enxergar. Então, bendito é aquele que nos enxerga nas nossas necessidades evolutivas e busca ali nos soerguer, nos levantar, nos fazer reconhecer quais são as nossas forças, quais são as nossas ferramentas de trabalho, muitas das quais nem imaginamos ter. Então podemos ser também para cada uma dessas pessoas esses veiculadores dessas forças que vão alimentar a moral dessas pessoas, a sua confiança de que saibam que o Cristo conta com cada uma delas para a edificação do amor e do seu legado, né, ainda mais assim visto e solidificado aqui na Terra. E lendo esse texto, que trata exatamente dessa não aceitação, dessa rejeição em detrimento de questões morais ou de quaisquer outras questões que inviabilizam o indivíduo a aceitar esse chamado divino, eu lembrei de uma das reencarnações de Emmanuel como Públio Lentulus, que ele vai retratar tão bem na obra Há 2000 anos. Para quem leu, vai conseguir entender melhor o que eu estou falando, porque tem a visão mais ampla no sentido de contexto, e para quem não leu fica o incentivo, o chamamento para que possa se debruçar sobre essa obra. Então, o Públio Lentulus era um senador romano, foi um senador romano que viveu a época de Jesus e teve a oportunidade de conversar em alguns momentos, ainda que contra a sua própria vontade, com Jesus. E enquanto ele estava com o Mestre, muitas vezes Jesus lhe mostrava e provava a superioridade do seu espírito, não na intenção de exaltar a si, mas de conquistar a confiança daquele senador que trabalhava de modo que o Cristo fosse perseguido. Tanto que nós vamos ver uma grande movimentação por ordem de Públio Lentulus para que Jesus pudesse ser capturado. Então ele foi essa pessoa, essa personalidade impiedosa que não se importava com o que Jesus tinha para repassar para aquela sociedade, para os feitos que Jesus havia ali marcado em cada pessoa, por cada local, cada região em que ele esteve presente. Não importava para esse homem quem era Jesus. Ele queria apenas perseguir porque ele apresentava uma ameaça à política, ele apresentava uma ameaça ao que era dito o controle do governo àquela época. Não obstante, essa luta irracional de Públio Lentulus
Havia alguém que, ao seu lado, queria, diferente dele, estar sempre na presença de Jesus. Queria, ainda que não fosse muito perto, estar em meio à multidão que se fazia presente quando Jesus professava os seus ensinamentos, as suas parábolas, operava os fenômenos das várias ordens. Era Lívia, a sua amada esposa, aquele tempo. Mas ela não sabia que isso seria a causa de grandes conflitos familiares, porque quando Publio Lentulus passou a descobrir que a sua esposa estava seguindo quem ele perseguia, ele também passou a perscrutar a sua esposa de uma forma que não foi boa. E nós vamos encontrar mais detalhes a esse respeito no livro Há 2000 anos, e fica aqui o convite para a leitura. A distância que existe de Publio Lentulus a Emmanuel é imensa, tal qual a distância de Saulo a Paulo de Tarso, não é? Que de perseguidor passou a ser perseguido pela mesma causa. A diferença é justamente nas vivências, nas experiências de cada um. Mas isso nos mostra que o Cristo não veio para os sãos. Ele veio exatamente como vai dizer em um de seus ensinamentos, veio para os que estão necessitados, veio para os coxos, para os pobres, os aleijados, os mancos, no sentido moral, como Emmanuel nos apresenta hoje. Porque se ele tivesse vindo somente para os que já estavam capacitados a compreender os seus ensinamentos, hoje nós não teríamos acesso a isso, porque em nossas reencarnações passadas, muito provavelmente, não quisemos aprender sobre os ensinamentos do Cristo. E hoje já estamos querendo. De Publio Lentulus a Emmanuel podemos ver uma progressão muito clara, porque Publio não queria seguir Jesus. Publio queria estar distante de Jesus e perseguia ele. Emmanuel já não vive sem Jesus. É o mesmo espírito em existências diferentes, em existências distantes. E essa distância significa maturidade moral. É quando o espírito reconhece a necessidade de estar com Cristo para que possa ser feliz, de estar com Cristo para que possa acolher, para que possa consolar, para que seja realizado como um espírito que está percorrendo essa gradação evolutiva, não é? Esse grande processo infinito que marca para todos nós a nossa própria evolução. Então, cada oportunidade que nos surge de seguir a Jesus, não pensemos, e de seguir e aceitar, não queremos dizer somente como exteriorizar essa aceitação, de modo a dizer, Jesus, eu te quero na minha vida, mas agir conforme as orientações do Cristo. Porque se temos defeitos morais, e temos sim, se temos as nossas, o que ainda não é qualidade, Jesus vem para que possamos consertar essas dificuldades morais, para que possamos ter mais qualidades, trabalhar o que ainda não é virtude, promover a eclosão das virtudes, de modo que nós sejamos como que estejamos como que em constante transformação ao influxo do Divino Mestre que nos convida a trabalhar esses princípios interiores para que a luz dele possa fulgurar por através de cada um de nós. Então não pensemos duas vezes antes de servir quando o trabalho for apresentado, porque ele só surgiu porque havia trabalhador pronto. E nós estamos ou estaremos prontos para aceitar a esse convite. Se alguém que está nos assistindo chegou até aqui com essa dúvida, será que eu aceito ou não aceito essa função na Casa Espírita? Converse com a presidência do Centro Espírita a respeito desse cargo
a respeito desse trabalho. Fale do seu coração, das suas certezas, das suas incertezas, das suas dificuldades, do que não te deixa seguro, do que não te deixa segura para aceitar, e tenha a absoluta certeza de que essa pleiade de espíritos que trabalha para o Cristo, encarnados e desencarnados, se dispõe a nos ajudar sempre que nós aceitamos o chamamento divino que o Mestre nos faz, porque em verdade é um trabalho que se faz em primeira pessoa, mas que abrange não somente a si, mas a todos, direta ou indiretamente. Aceitemos, escutemos e internalizemos o convite de Jesus para a nossa vida, que em verdade é o grande convite para a nossa sublime ascensão. Muita paz e até o nosso próximo estudo. Jesus nos abençoe o coração.